E a pedido da Arielle, nós vamos fazer um breve histórico e da composição do Copromax, que é um exame coprológico moderno. Então a gente vai fazer aqui um breve histórico. Entre 1921 e 1930, o Manual de Coprologie Clinique. Esse livro é famoso no mundo inteiro, tanto que ele foi digitalizado pela Universidade de Oxford e é passível de encontrar na internet. Depois disso, em 1941, 1945, Pontes escreveu o valor propedêutico do exame coprológico. Na Espanha, em 1974, Gorina, no livro La Clínica e Laboratório, escreveu também. Basicamente, tem vários. E depois em Belo Horizonte também, entre 1992, Oliveira Lima escreveu no Método de Laboratório Aplicado à Clínica. Basicamente, esse coprológico clássico, que nasceu lá em 1921, ele até em torno do ano 2000, por aí, não é bem exato. Só que não teve nenhuma modificação, era a metodologia mais clássica, sem controle de qualidade externa. Então, esse exame evoluiu de o ano 2000. E a única coisa que foi acrescentada é o sangue oculto imunológico. Baseado nisso, nós um novo modelo de Copromax, ou seja, o coprológico moderno, com a inclusão de marcadores inflamatórios, marcadores imunológicos, e houve também uma grande carência dos médicos para um exame completo como esse. Esse exame se aplica diretamente aos pacientes com TEA, transtorno do espectro autista, e também outras coisas que eu posso me referir depois. Mas ele especificamente é muito direcionado para os pacientes com TEA, porque ele tem diversas alterações intestinais e a gente vai falar um pouco sobre isso. Com o diagnóstico apurado laboratorial e mais a interpretação do médico, nutricionista ou qualquer outro profissional de saúde, pode-se chegar a um diagnóstico conciso e um tratamento eficaz. Cumpre ressaltar que, há bem tempos atrás, o paciente com transtorno do espectro autista era mantido à margem da sociedade, isso não podemos negar. Só que, de uns tempos para cá, o tratamento e o diagnóstico vem evoluindo muito e nós já temos muitos êxitos publicados na literatura. Então, o que eu estou propondo é direcionado hoje para os pacientes com TEA e TDAH. O que basicamente o Copromax, ele vê no clássico que eu estou falando, nós analisamos cor, consistência, cheiro, forma, aspectos e corpos estranhos. Os corpos estranhos são extremamente importantes. No exame macroscópico a gente vê resto de batata, cenoura, fragmentos de carne, outros restos alimentares, tecido conjuntivo, fibras vegetais, e muco e corpos estranhos. Isso aí eu quero ressaltar que eu estou falando do clássico. Desde 1921 era feito dessa forma. Então, o exame microscópico consiste de pesquisar fibras musculares digeridas, parcialmente digeridas e indigeridas. Essa indigerida é fundamental para o diagnóstico da insuficiência gástrica. E tem também amido cru, amido amorfo, incluído fora e odófilo. A gente também analisa gorduras neutras, ácidos graxos, agulhas de ácido graxo, fosfato amoníaco magnesiano, cristais de coprosterol, oxalato de cálcio, que é importante na insuficiência gástrica, e os cristais de Charcot-Lyell. Esses cristais de Charcot-Lyell, eles indicam diretamente uma alergia alimentar, e eles são de suma importância. Por quê? Se você tem aumento desses cristais, você possivelmente ou tem uma parasitose ou tem uma alergia. E é fácil discernir isso depois, se a alergia ou venenosa, tanto pelo parasitológico como a IgE total.
que mede a alergia no sangue. O exame químico também é extremamente importante. Por quê? Na verdade, o Copromax é um exame completamente, talvez, bioquímico, porque a tomografia, ressonância e ultrassom nem sempre consegue detectar esses dados que eu estou falando. Então, ele avalia o bioquimismo do intestino e você evita, muitas das vezes, métodos invasivos para tratamento, métodos diagnósticos invasivos. Então, essa lacuna que tinha é para corrigir o sistema para evitar exames invasivos. Essa foi a principal, a condição sine qua non para a gente idealizar o Copromax. E tem também que eu falei com 6, o sangue oculto, que evoluiu para imunocromatográfico, que é específico para a hemoglobina humana e mede qualquer perda, por mínimo que seja, de sangue pelo intestino. Isso vai auxiliar o clínico, o nutricionista, o integrativo, tudo num diagnóstico apurado. Então eu vou falar aqui, fazer um pequeno resumo das síndromes que podem ser diagnosticadas com Copromax clássico. Síndrome da insuficiência gástrica, insuficiência de ácido clorídrico. Tem como sinais mais importantes o tecido conjuntivo, resto alimentar, batata, cenoura, feijão, cristais de oxalato de cálcio, e com insuficiência gástrica pode haver também a dispepsia fermentativa, que eu vou falar um pouco à frente. E, a grosso modo, ele pode diagnosticar a síndrome da insuficiência pancreática. O caráter principal é o encontro de gordura neutra em abundância e tecido muscular mal digerido. Mas isso é no clássico. Nós vamos ver à frente que com a elastase pancreática fecal, que é um novo marcador, é muito mais preciso, sensível e específico para diagnóstico da insuficiência pancreática exócrina. Então nós temos um exame antigo e depois eu vou mostrar a elastase para vocês. A insuficiência biliar também pode ser diagnosticada, mas hoje a insuficiência biliar ela é mais bem diagnosticada com métodos de imagens, tanto imaginológicos como alguns invasivos, porque quando eles diagnosticavam essa doença no passado, ela estava em estágio avançado, então tinha pouco para se fazer para o paciente. Nesse caso, para haver vias biliares, o mais indicado é os exames de imagem e evitar o exame invasivo. A dispepsia fermentativa é um dos achados mais frequentes no exame coprológico desses pacientes, seja ele com TEA, TTH ou qualquer outro paciente que tenha um distúrbio intestinal em investigação. E esses pacientes vêm com histórico de passar por diversos médicos, desconforto abdominal, então eles são poliqueixosos quando adulto, né? A criança nem sempre pode fazer isso. Na dispepsia fermentativa, o principal sinal é grande quantidade de amido, celulose digestiva, elevação de taxa de ácido orgânico, fermentação. Geralmente a reação é ácida. Então você tem uma dispepsia fermentativa que pode ser, que às vezes confunde um pouco. Dispepsia fermentativa pode ser secundária a uma dissacaridase ou pode ser secundária a uma sobrecarga de hidrato de carbono. O que é essa sobrecarga de hidrato de carbono que é muito frequente nos pacientes com TEA? É o uso de bala, chocolate, hidrato de carbono, bala, chocolate, picolé, sorvete, macarrão, batata frita, todos esses hidratos de carbono, eles dão uma sobrecarga e o paciente passa por um sofrimento abdominal intenso. E o exame permite detectar essa patologia e tratar corretamente. O paciente às vezes está há 3 anos com a patologia intestinal e não tem diagnóstico, passou por 5 médicos, até que cai um dia que vai fazer esse exame. Aí consegue-se um diagnóstico com certa precisão. Também nós temos, o exame permite diagnosticar a síndrome da constipação, obstipação. Isso é o mais frequente que a gente acha, principalmente no TEA. Consequência longa permanência no tubo digestivo, os materiais fecais são ressequidos com muco,
e grande parte em cibra, como se fosse bolinhas. Olas, no espanhol é caprinas, então na verdade no Brasil a gente chama de cíbala. E essa constipação leva um desconforto que muitas dessas pessoas passam dias, semanas e até meses sem evacuar, e às vezes chega num quadro gravíssimo de passar um mês sem evacuar. Mas tem terapia aplicável para isso, como por exemplo a hidrocoloterapia, que é um exame, é um tratamento eficaz e que é encontrado em várias cidades do Brasil. E eu quero ressaltar porque eu ouço muito os relatos das mães das crianças com TEA. E a queixa principal delas é que a criança só consegue evacuar em pé, segurando uma mesa e às vezes faz no chão. Eu já ouvi vários desses relatos. Então, se você tem uma constipação e tem esse distúrbio de evacuação, você com o exame minuciosamente realizado, você vai poder tratar esse paciente, você vai poder libertar desse comportamento anômalo dele e você vai poder curar a constipação. E você fazendo minuciosamente esse exame, ele vai te dar todo o bioquimismo e imunologia e pesquisar componentes inflamatórios desses pacientes. Tudo isso é passível de tratamento hoje em dia. Aí eu disse para vocês que os novos marcadores foi incorporado ao Copromax. É uma novidade que a gente tem. Porque esses exames, esses marcadores que eu vou falar agora, eles começaram a ser usados em 2012 na Europa e com certa dificuldade chegou no Brasil. Então, não creio, não lembro se é 17 ou 18. Em larga escala, em kits. Acontece que os grandes laboratórios de apoio fazem esse exame unitário, por unidade. Por exemplo, você tem alfa-1, antripsina, elastase, IgA secretório, sononina, ele faz um exame separado e isso dá um preço elevado para o paciente e não fica passível de ser realizado. Então, nós do Lemos, com a direção, a gente engenhou um novo coprolágico, aliando o clássico com o moderno, e ganhou-se o nome de Copromax. E eu vou falar um pouquinho desses marcadores, que ele é feito em conjunto, e entra no Copromax. E isso torna o exame mais barato, mais acessível, mais diagnóstico. É uma novidade que a gente tem. Esses marcadores eram usados na Europa e agora já é passível de usar no Brasil. Qual o benefício desses marcadores? Evitar invasão, evitar colonoscopia, evitar endoscopia, essas copias, né? E qualquer outro procedimento mais invasivo que existe diverso. Então eu vou numerar algum desses marcadores para vocês. A calprotectina fecal, importantíssima. Ela diagnostica as doenças inflamatórias intestinais, DI. Compreende um grupo específico de doenças que tem como as principais a doença de Crohn, a colite ulcerativa e a colite indeterminada, seja idiopática. Essas doenças podem ser provenientes de respostas exacerbadas, inatas, adquiridas em indivíduos geneticamente predispostos a determinados micro-organismos comensais. Então você tem uma doença inflamatória, o paciente às vezes não sabe, claro, porque às vezes é necessário a colono, mas se esse exame estiver normalizado junto com a lactoferrina, você vai evitar a colonoscopia em diversos pacientes. Então você vai evitar um método invasivo. Então, ela é um marcador inflamatório intestinal, que é feito também junto com a lactoferrina e o sangue oculto, e sinalizam às vezes para doença inflamatória intestinal quando se eleva. Mas aí pode ser indicado a invasão, a colonoscopia, mas cada caso é um caso. O nosso exame é para evitar a invasão, eu friso isso sempre. E tem também a alfa-1 antitripsina, e ela está nas indicações. A resposta que ela dá. É quando há suspeita de perda de proteína entérica na doença de Crohn, enterocolite necrotizante, isquemia mesentérica crônica, viral, bacteriana, alérgica ou inflamação gastrointestinal ou autoimune. Então, ela
eleva-se em diversas patologias. E como eu falei, eu já tinha falado da calprotectina, agora a lactoferrina, que também detecta esses processos inflamatórios em atividade. A lactoferrina tem sido estudada como um marcador de infecção entérica invasiva em crianças com diarreia, Coxighella, Salmonella e Clostridium difficile, dentre outros. Muito embora você tenha a toxina A e B do Clostridium difficile, que é mais específica, mas a lactoferrina sinaliza para isso também, que é uma colite pseudomembranosa. Aí, para complementar isso tudo, nós temos a IgA secretora fecal, um marcador imunológico intestinal. Permite tirar conclusões acerca do estado de funcionamento do sistema imunológico associado ao intestino. É o GAUT. Deficiência indica uma atividade reduzida das defesas imunológicas, enquanto o aumento indica uma atividade intensificada do sistema imunológico intestinal. É importantíssimo esse marcador. E praticamente a maioria dos pacientes com TEA tem elevação desse marcador ou diminuição intensa. Uma das duas vai acontecer ou está normal. Através da concentração de IgA nas fezes, pode-se tirar conclusões sobre a defesa da mucosa intestinal. E como eu falei com vocês antes, que a gente tinha apenas as gorduras e as fibras indigeridas para fazer uma análise da função pancreática esófaga, ficava muito subjetivo. Que outro marcador importantíssimo que chegou até nós é a elastase pancreática fecal. A elastase tem se mostrado promissora pelos resultados. Sensibilidade de 90% a 100%. E a especificidade de 96 a 100. Indicador de insuficiência pancreática exócrina. E é um exame altamente sensível e específico e tem controle interno e externo. Estável em uma ampla gama de pH e temperatura. Então, a elastase ela é estável em torno de 15 dias a temperatura ambiente, um mês a 4 a 22 graus centígrados, e ela é estável até um ano congelado. Se você congelar as fezes, você pode fazer daí 6 meses, um ano, mas não é o que acontece. É a estabilidade dela que eu estou propondo. Não reage com enzimas suínas, porque às vezes o paciente está tomando enzimas para digestão, mas ela é de origem suína. E aí, essa enzima não interfere na dosagem da elastase. Então, ela evidencia, quando necessário, a insuficiência pancreática exócrina. Isso é um ganho muito grande que tivemos para avaliar esse tipo de pacientes. A elastase também ela pode estar em pancreatite hereditária, deficiência enzimática isolada com as lipases, pancreatite idiopática, que você não sabe de onde ela vem, trauma viral, principalmente pós-cachumba, né, que é comum, eu fui vítima disso na minha vida, e tive a cachumba e depois a pancreatite, e depois evoluiu para outras consequências, inclusive encefalite. E tem também a induzida por drogas. Tem vários pacientes que tomam drogas, umas leves, outras. Droga que eu falo é medicamento, gente. Medicamentoso. E esses pacientes precisam desses medicamentos e eles não podem ser retirados, né? Tem também nutricional, problema nutricional e autoimune. O nutricional, principalmente se eu tiver perca de proteína junto com diminuição da elastase. A doença celíaca também, ele é um marcador que ajuda na doença celíaca e outras causas de atrofia vilositária. Só que a doença celíaca você também tem os marcadores sérios, como transglutaminase, IgA, tudo no sangue. Você tem vários marcadores, antirreticulina, endomínio, para diagnosticar esse tipo de paciente. Mas cabe ressaltar que você tem um doente com doença celíaca e ele é intolerante ao glúten, mas você também tem um intolerante ao glúten de origem não celíaca e o paciente não percebe, com uma patologia até que alguém descubra o que está acontecendo com eles. Nessa intolerância
ao glúten não celiaco, um dos marcadores importantes séricos é antigliadina IgG, que ajuda sobremaneira no diagnóstico, que ela dá positivo em 50% dos casos. E isso permite ao médico, ao nutricionista, que até então ninguém havia pensado. E ela também pode aparecer neoplasia, dentre outros. A zonulina é importantíssima para ver a permeabilidade intestinal. A função da barreira da mucosa intestinal pode ser alterada por diversos mecanismos, tais como infecções intestinais, disbiose, deficiência de GA secretória, que eu falei anteriormente, de elementos alergênicos, anti-inflamatórios não esteroidais, antibióticos principalmente e quimioterapia. Se você tem um epitélio permeável, o epitélio intestinal permeável, vai passar uma série de outros elementos que vai te gerar uma doença autoimune, uma intolerância. Então você tem que analisar com cuidado essas zonulina. Se você tiver aumento da permeabilidade, você às vezes nem pode fazer certos probióticos ou eubióticos, porque você pode estar passando um problema maior para o seu paciente. Então a zonulina vê a permeabilidade do epitélio intestinal. Importante clínico. E eu gosto de ressaltar que o Copromax ele é um exame que funciona globalmente. Não é só um elemento, ele faz vários elementos que estão sendo interligados e devem ser comparados com a clínica, correlacionados com a clínica. Então, só o profissional habilitado, depois que pediu o exame, instituiu ou não a dieta para fazer o exame, isso aí cada um tem a sua escolha, esse nutricionista, odontólogo, qualquer profissional de saúde que trate desse paciente, é que tem a condição científica de tratamento adequado, que às vezes alguém quer julgar no exame Copromax. Não. Muito de dados que você junta o clássico, isso dá as bases para o médico chegar a uma conclusão definitiva. E isso e o nosso exame está preenchendo essa lacuna. Aí voltando aqui à zonulina, a permeabilidade aumentada pode estar presente preste atenção, em doenças celíacas, está aumentada, artrite reumatoide, espondilite anquilosante e diabetes tipo 1, nefropatia IgA, esclerose múltipla, dermatopatias crônicas, asma e diversos tipos de câncer, infecção intestinal crônica por bactéria, fungos. Alguém pode ter achado essa linguagem meio... Claro que quem está assistindo, tem muitas pessoas que cuidam do comportamento desses pacientes e tem uns que são médicos, nutricionistas, que vão entender o que eu estou dizendo, mas não é nenhum mistério. Aí nós incluímos também no Copromax, que é o coprológico moderno, o parasitológico. O nosso parasitológico ele é coleta de 3 dias em MIF ou PAP e ajuda a conservar para exame posterior. E a gente faz no mínimo da paciente, então possibilita uma maior achado de verminose. No início da minha carreira eu achava que menos favorecidas, sem saneamento básico, que tinha verminose. Depois eu fui aprendendo com a literatura e com a experiência que a classe média, a classe elevada, mais abastada, tem verminose também. E ele nunca pensa que eu tenho verminose e não procura. E por que isso decorre? Decorre de vários fatores. O principalmente é verduras, legumes e alimentação. Claro, tem muitos métodos para evitar isso, mas eles ficam cansativos, como iodo, vinagre. Então, nem sempre, essa vida corrida, você tem tempo de fazer esse procedimento. Então, muitas das vezes, no sanduíche que você come, no hambúrguer que você come, seja no McDonald's, onde for, ele tem uma alface, ele tem uma verdura, e isso pode transmitir uma parasitose. E muitas dessas parasitoses ficam ocultas. Você faz o parasitológico
e não encontra, principalmente a giardia, que fica oculta, a bebis, a ameba histolítica, e estrongiloide, ascaris e até alguns casos de ancelostomide a gente pega. A gente também acoplou a bacterioscopia pelo método Tigran, que é uma maneira de você avaliar se a flora está exacerbada, se tem déficit de lactobacilo, se ela está exacerbada por gram positivo, e ela mostra de maneira indireta um desvio de flora que é importante para o raciocínio médico, do nutricionista e de todos os outros profissionais da saúde. Incluímos também a bacterioscopia pelo ZIL. Aí você pode perguntar, mas por que ZIL? ZIL é um exame diagnóstico da tuberculose. Mas por que tuberculose? Toda a literatura fala, eu posso mostrar isso para vocês posteriormente, enviar isso para vocês, que na América a prevalência da tuberculose é alta. Então, muitas vezes você está com um processo lá inflamatório intestinal, pensando em retocolite ulcerativa, pensando em doença de Crohn, e na verdade esse paciente tem tuberculose intestinal. E às vezes ele tem uma imunodeficiência, tem vários tipos de imunodeficiência, as primárias e as secundárias. E tem uma coisa importantíssima que se aplica muito aos pacientes com TEA, transtorno do espectro autista, é a pesquisa de fungo e cultura profunda. Nesse exame, no sistema europeu, a gente consegue identificar 106 a 110 leveduras. Se for necessário, fazer um antifungigrama para orientar o tratamento. Principalmente se for isolado Candida krusei ou Candida gabata, que são altamente resistentes. E agora a gente tem a Candida auris, que é mais problemão que a gente tem. E o diagnóstico da Candida auris é coisa recente, ainda está em estudo e tem que empregar uma outra metodologia para a identificação dessas leveduras. Mas eu quero adiantar para vocês que dezenas desses pacientes com TEA têm levedura e tem que ser tratada ou com dieta ou com medicamento. Uns optam por dieta alcalinizante, outros optam por nistatina, fluconazol, voriconazol. Cada um vai tomar. E outra coisa que aprendemos também, que esses pacientes têm uma elevada incidência de criptosporídeo, que normalmente você tem que racionar da seguinte forma. O criptosporídeo num paciente imunocompetente, ele é autolimitado, ele pode ser transitório, mas num paciente que tiver qualquer imunodeficiência, esse criptosporídeo tem que ser tratado. E a frequência dele entre os pacientes com TEA é elevada. Isso aí a gente pode falar pela nossa experiência. E o blastociste hominis também, que tem um certo significado. E devido à necessidade de aumentar o portfólio por solicitação de dezenas de profissionais de saúde, o Lemos está oferecendo agora o exame de microbioma. O que é isso? É um mapeamento genético da flora. É um exame sofisticado, disponível aqui em Juiz de Fora, e ele vai fazer um mapeamento do que você tem de bactérias boas e ruins. Depois que você mapeou com esse microbioma, você vai poder tirar o ruim, colocar uma bactéria boa, você vai poder fazer o probiótico, você vai tomar uma série de condutas com esse exame que ele fala para você. Ele faz um mapeamento do que você tem de bom e de ruim, então você tem que tirar o ruim e deixar o bom, porque senão há um desequilíbrio, há uma disbiose. E tem várias causas de disbiose. A disbiose, ela muitas das vezes é diagnosticada mais clínica, mas com o microbioma você pode fazer um diagnóstico seguro de uma disbiose causada por antibiótico, excesso de drogas tóxicas, álcool, por exemplo. Então você tem uma série de distúrbios que podem ser diagnosticados pela biologia molecular, no microbioma. O microbioma veio preencher essa lacuna que precisávamos. Então, a partir dele, você vai ter condições de tratar corretamente o seu paciente. E esse tipo de disbiose que eu falei, que é a alteração dessa flora, é frequente no TEA, TDAH e outras patologias. Aí eu tenho que soltar para vocês que se o paciente seu, principalmente criança, tem uma diarreia aguda, com muco, sangue, febre, desidratação,
você não adianta você fazer o Copromax. O que você precisa fazer no paciente agudo é um pH, leucócitos fecais, calprotectina, lactoferrina, coprocultura e pesquisa de gordura fecal. Isso, 90% dos casos do paciente agudo vai resolver. Mas esse tipo de amostra tem que ser recente, 1 a 2 horas depois de coleta. E aí a gente não tem como receber do Brasil todo, que esse exame do Copromax a gente recebe de todo o país, de qualquer estado. Então, um paciente com diarreia aguda, você faz um fluxograma com pH, clean test, leucócito, calprotectina ou lactoferrina, coprocultura. E aí você, muitas das vezes, você vai usar antibiótico numa diarreia que você fatalmente alteraria essa flora desse paciente. Então, a principal causa de desbiose é antibiótico. Não se esqueçam disso. E nesses 40 anos de experiência que nós temos, a gente aprendeu alguma coisa. Aplicação em outros pacientes. Fatores psicomáticos, da alteração intestinal com frequência, muito frequente. Fatores psicossociais. Tricotilomania. Tricotilomania é o hábito ou a patologia que a pessoa ingere o próprio cabelo da cabeça ou da pubis e depois sai intacto nas fezes. Só que os pacientes escondem isso. Eles iniciam na cabeça e depois, para esconder esse distúrbio, eles começam a tirar da pubis. É um achado também que é evidenciado no Copromax. Uma coisa importantíssima é a perversão alimentar, a perversão do apetite. Alotriofagia. O que acontece? Aqui na região de Juiz de Fora, região Nordeste, nós vimos 5 casos dessa natureza. A criança às vezes fica com o irmãozinho mais velho, fica às vezes com quem não tem responsabilidade para a mãe e o pai trabalhar, a mãe vai dar uma aula. Então, esse pequeno paciente, ele começa a ingerir coisas, azeitona, palete picolé, tudo que ele acha, ele ingere. E isso que ele ingere, depois aparece intacto nas fezes. Então, esse é um indício de... Muitos laboratórios deixam passar despercebido. Eles alegam contaminação, pedem a segunda e a terceira amostra. Só que na segunda e terceira amostra você não acha isso mais. Você tem que alertar para a primeira amostra que a mãe não foi alertada. E a principal causa de perversão do apetite é uma coisa simples: falta de ferro. Você dá o ferro para o paciente, ele vai eliminar o hábito, mas não é só isso. Às vezes, outras causas, precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico. O caso mais emblemático, se vocês olharem lá no Google, da perversão do apetite, é uma americana que ingeria um sabonete todo dia. E ela foi curada, vocês podem colocar. Perversão do apetite, vai aparecer esse caso da americana fatalmente. E ela fez um tratamento psicológico, psiquiátrico e ela voltou ao normal. A criança, ficar atento à deficiência de ferro e de quem cuida dessa criança. E eu converso com muitos médicos. A primeira coisa quando você tem uma diarreia que não melhora, um distúrbio intestinal, você tem que inquirir quem que está cuidando dessa criança, quem que está ficando com essa criança. Isso é importantíssimo e eu já ajudei vários médicos, isso que eu tenho boa experiência com pediatria. Se a criança tem um distúrbio, está tratando, está melhorando, vamos ver o que está acontecendo com os cuidados dessa criança, o que ela está ingerindo, que tipo de leite, e vai por aí afora. E você fazendo o tratamento correto, mas alguém não cuida da maneira correta dessa criança. Tem também os transtornos de personalidade histriônica, que altera o Copromax. O tipo assim, eu quero vencer, eu sou melhor. Isso é o TPH. E agora, como especificamente a Ariane me convidou para falar sobre isso, eu vou ressaltar aqui o que mais a gente encontra no paciente com transtorno do aspecto autista e TDAH. Dispepsia de sacariedade, ou seja, alta sobrecarga de hidrato de carbono, e isso dá um desconforto acentuado para esses pacientes. Eles são poliqueixosos, eles reclamam de empaixamento, de vários outros distúrbios. Eles são, claro, empaixamento mesmo que fala o termo da gente. Então, a maior
a maior incidência de dispepsia fermentativa é no paciente com TEA. Ele adora um chocolate, macarrão, batata. É comum você ver no restaurante o garoto encher o prato de batata, macarrão e feijão. Depois tomar um sorvete, uma Coca-Cola, que tem alto índice de açúcar, aí você gera dispepsia fermentativa. Isso é plenamente passível de tratamento, é só procurar o profissional de saúde que ele vai te orientar. Não tente um leigo tentar interpretar, porque ele não vai conseguir. Você tem que procurar o profissional de saúde para ele fazer o diagnóstico e incluir um tratamento adequado. Depois disso vem a constipação, que eu já falei para vocês, que é fezes endurecida, mucoide, encíbios, em bolinha, que atinge grande parcela dos pacientes com TEA. E tem tratamento adequado, tem tratamento eficiente, naturais, medicamentosos. A maioria opta por tratamento natural e eu estou de acordo. Principalmente o pessoal da integrativa. Doença inflamatória intestinal não é tão frequente no paciente com TEA, mas existe a possibilidade para evitar que seja diagnosticada quando a doença já esteja em estado grave. E a outra patologia que a gente descobre muito neles, a disbiose. A disbiose pode ser diagnosticada com o microbioma, com a bacterioscopia e com os critérios clínicos. E tem também a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é diagnóstico exclusivamente clínico, porque não tem um exame que fala que você tem a síndrome intestinal. Depois que você fez esses marcadores todos, deu negativo, aí você vai começar a investigar. É poliqueixoso? Tem doença adjacente? Fibromialgia? Então, isso é possível de um diagnóstico do profissional de saúde em cima desse exame. E como eu ressaltei, sempre ter em mente a verminose. Mesmo que o parasitológico é negativo, vários desses pacientes com TEA têm verminose, principalmente giardias, associada com cândida, e a gente não encontra giardias, prestar atenção nisso. E quanto aos pacientes adultos, a gente tem uma elevada alterações intestinais com alterações psiquiátricas, geralmente adultos, que tomam antidrogas, que eu falo, medicamento, antidepressiva, antipsicótico, é o tipo de medicamento que você não pode tirar do paciente. Então, você tem que arrumar um outro método, principalmente natural, para tirar essa constipação. Isso é uma coisa frequente entre os pacientes psiquiátricos e relato de diversos artigos na literatura. E aí, o que eu tenho a falar para vocês? Às vezes a absolência faz parte de um processo de evolução científica. Heráclito de Éfeso, 575 a 475 a.C., ensinava: tudo muda, nada é estável. Mercedes Souza: tudo se cambia, nada é estático. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Em 2 anos de pesquisa e muito estudo, nós criamos o copológico moderno, aliado com 6 marcadores inflamatórios, imunológicos e detecção com alta sensibilidade, alta especificidade e por um preço muito acessível a esse tipo de paciente, que vai proporcionar um diagnóstico preciso e um tratamento preciso. Eu aqui não pude receber a pergunta de vocês, mas eu vou passar um WhatsApp, que é do Copromax, que é para tirar dúvida de todos os pacientes de saúde e para os próprios pais. E o grupo GAPA. Eu vou passar o Zap, porque esse Zap é específico para tratar do assunto Copromax. Então vou falar para vocês. 32 é a região, 9 91 10 29 99. Vou repetir para vocês: 32, que é a área, 9 91 10 29 99. E eu estou à disposição nesse Zap para responder a pergunta de vocês e auxiliar médicos, nutricionistas e os demais profissionais de saúde na interpretação desse exame, para que possa ser estabelecida um tratamento eficaz, seguro e que não dê efeitos colaterais.
Eu agradeço ao Grupo Capa, a Arielle e a doutora Valéria Modesto pelo prestígio desse convite, e é uma honra fazê-lo. Muito obrigado.